Saudações a todos e todas, estamos aqui para mais um vídeo, onde a gente continua abordando a doutrina social da Igreja. Lógico, de uma forma introdutória, de uma forma sem maiores pretensões, né, mas a gente tendo aí realmente como diretriz dessas nossas gravações, desses nossos vídeos, né, o que realmente a doutrina social da Igreja nos oferece, né, como diretrizes, valores, para que nós possamos, né, e aí não só os católicos, mas todas as pessoas de boa vontade, né, enfim, estão convidadas a refletir, né, sobre a DSI. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a parábola do bom samaritano, né? Lembrando que esse aspecto, né, da nossa vida, né, lógico, estamos aqui de passagem, tendo em vista, né, o depois, o além, né, a vida eterna, né, que estarmos um dia na presença de Deus, né, contemplá-lo face a face e como nos comportar, né, frente às questões do mundo, né, as questões da economia, da política, as questões, né, relacionadas ao nosso convívio social, e na medida em que, como a gente tem reforçado, essas decisões, esse nosso comportamento tem implicações para depois, né, para aqui, agora, mas também tendo em vista a eternidade. E por isso, uma doutrina social católica, né? E para deixar bastante contextualizado isso, né, através de uma passagem do Evangelho, eu vou mais uma vez pedir licença e para ler aqui, refletir com vocês um pouquinho, né, sobre essa parábola, a parábola do bom samaritano, e que ela está, né, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 10, versículos 25, né, 25 a 37. Bem, levantou-se um doutor da lei e, para pô-lo à prova, perguntou: Mestre, que devo fazer para possuir a vida eterna? Disse-lhe Jesus: Que está escrito na lei? Como é que lês? Respondeu ele: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu pensamento, e a teu próximo como a ti mesmo. Falou-lhe Jesus: Respondeste bem, faze isto e viverás. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus então contou: Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de ladrões que o despojaram. E depois de o terem maltratado com muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o meio morto. Por acaso desceu pelo mesmo caminho um sacerdote, viu e passou adiante. Igualmente um levita, chegando àquele lugar, viu e passou também adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando àquele lugar, viu e moveu-se de compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho, colocou-o sobre a sua própria montaria e levou-o a uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu ao hospedeiro, dizendo-lhe: Trata dele e
quanto gastares a mais, na volta tu pagarei. Qual desses três parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Respondeu o doutor: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faze tu o mesmo. Lembrando aqui, né, o que motivou essa parábola que Jesus nos conta, né, foi a indagação que foi feita a ele. Mestre, que devo fazer para possuir a vida eterna? Né? Bem, e aí Jesus coloca uma situação, né, muito conhecida de todos nós, né, que é uma pessoa que foi atacada por ladrões no caminho de Jerusalém a Jericó, né, que sabemos que é um caminho naquela época muito perigoso e que permitia a ação de bandidos, assaltantes, né, por conta de características do local, né, dessa trajetória, e inclusive facilitando a fuga, né, dos malfeitores. Bem, essa figura, né, que foi atacada estava lá quase que semi-morta, né, porém viva, né? Ela estava ali, ela foi assim muito atingida pelo mal, mas estava viva, né? E aí vem dois personagens, né, que a princípio nos dizem muito hoje, né, para nós todos, principalmente aqueles que têm uma religião, buscam cumprir suas obrigações religiosas, né, às vezes preocupados, né, em cumprir suas obrigações religiosas e estar em paz com Deus, né? Pessoas que têm essa preocupação, né? Mas muitas vezes, né, elas passam por determinadas situações que na verdade são como que verdadeiras provas. Olhem só, o sacerdote e o levita, né, de quem se esperava que fosse alguma atitude de misericórdia, passaram pelo outro lado, né? É como se não tivessem visto. E aí que eu falo especificamente para os cristãos, né? Muitas vezes nós estamos aqui voltando das nossas igrejas, das nossas reuniões, né? Nos deparamos com determinadas situações e, né, aquilo que a gente deveria fazer, nós não fazemos. Né? Então, é um alerta muito importante. Sabemos até o que devemos fazer. Isso não quer dizer que a gente faça. Né? E quem veio a fazer alguma coisa foi alguém que, naquela história, naquele contexto, era quem menos se esperava, né? Que era um samaritano. Esse samaritano talvez pudesse até pouco se importar com aquela pessoa ferida, né? E, enfim, isso não me compete, né? Problema dele. Mas não, é exatamente esse samaritano que vai se aproximar e cuidar, né? Cuidar com os mínimos detalhes dessa pessoa, né? Que sofreu essa violência. Ele se aproxima, cuida, leva, coloca no seu animal, leva até a hospedaria, já paga adiantado e ainda diz que se tiver alguma coisa, alguma diferença no final, quando ele voltar, ele vai acertar as contas. Né? Então, isso nos diz também o seguinte, né? Porque já é uma segunda parte da indagação do doutor da lei. Né? Porque com relação ao que é preciso ser feito,
Amar a Deus sobre todas as coisas, próximo como a ti mesmo. Isso aí, essa página estava virada, né? Mas o doutor pergunta, quem é o meu próximo? E aí Jesus conta essa parábola, depois que já chegaram à conclusão que saberiam o que deveriam fazer, né? Mas ele saber o que deve ser feito e fazer o que deve ser feito vai uma diferença, vai uma distância às vezes muito grande, né? E esse amor ao próximo, né? Ele coloca essa questão, mas afinal, quem é o meu próximo? O que essa parábola nos mostra, nos diz, nos indica é o seguinte: o próximo é aquele que está ali precisando da minha ajuda, aquele pelo qual eu passei, às vezes uma pessoa que eu não conheço, desconhecida até, pode ser até uma pessoa que eu não tenho simpatia, né? Enfim, mas ela precisa da minha ajuda, né? E isso me faz ir até ela e ajudá-la. Então o próximo é aquele que precisa de nossa ajuda, né? E nós não devemos ser indiferentes, seguir nos nossos caminhos, passar pelo outro lado, se queremos entrar na vida eterna, né? Não, precisamos agir, nos importar, né? Termos amor, agirmos com amor, né? É nisso que se resume a lei, né? Amor a Deus e amor ao próximo. E assim, isso deve nos inspirar na nossa vida aqui, na economia, na política, na sociedade, ter sempre uma postura de amor a Deus e ao próximo, né? Ao próximo como a nós mesmos. Aquele que precisa de nós é exatamente aquele que eu vou direcionar o meu amor, né? A minha caridade. E é uma coisa interessante, um detalhe. Na verdade, ali o samaritano, né, provavelmente fosse de um povo, né, que estava ali talvez antagônico, né, inimigo, digamos assim, daquele que estava caído, sendo ele um judeu, né? Os dois povos tinham sim as suas diferenças, mas isso não impediu o samaritano de agir, né? Isso não impediu o samaritano de agir. E isso nos diz muito hoje também, que a gente tem vivido, né, momentos de polarização, onde as pessoas se colocam umas contra as outras, né? Enfim, todos nós estamos passando por isso, estamos vivenciando, né? Isso está ganhando uma dimensão e que a gente esquece de ver no outro o próximo, que devemos amar como a nós mesmos.